Olá, Olá, boa tarde. tudo bem? Tudo bem, bem. Que bom. Comigo também está tudo bem. Muito prazer. O prazer é todo meu. É, seu sete de lira. O seu nome, sete de lira, tem associação à constelação de Lira? Também. A construção da harmonia vem através de constantes traduções. Você traduz, pois consegue transcender as ações e estabelecer significados comuns. Entende? Então a harmonia das expressões se vem de um significado comum, de narrativas que, por mais que pareçam diferentes, querem dizer a mesma coisa, pois os moldes da existência e as habilidades só se adaptaram a ambientes diferentes. Então a narrativa, tanto palavras, música, constelações, são apenas traduções que funcionam como transduções, que transitam entre as mediações do Verbo de Deus. Entende? Entendo. Então, E oi? na sua subjetividade em expressão do seu desejo, por que você escolheu de Lira? Porque tem uma linha na Umbanda que já existe com esse nome e era o que mais combinava com a minha linha de especialização, E por que que é essa qual a sua especialização? tradução e transdução de padrões. Eu sou o responsável por trazer o conhecimento que este grupo traz aos campos deste planeta. Podemos dizer assim que é o meu setor, entende? Entendi, é o seu instrumento de É, trabalho. como o Tranca diz, se antes não tinha vírgula, era incompetência minha. Por quê? Porque aí o que traduzia era o jeito que dava para fazer. Entendi. Mas era assim por falta de uma, de processos transdutivos, hum, na necessários para que se pudesse colocar vírgula, ponto e Sim, são outras transduções que maneiras. funcionam com base em um filtro específico. Na época, o foco total era o cuidado. Depois se tornou o foco no ambiente e, por sua vez, no indivíduo. Mas o foco no cuidado era tão disperso que a construção de vírgulas iria limitar e ia criar problemas nas hum, simbioses energéticas que foram geradas nos campos, entende? Entendo. Então por isso agora que adentramos esse foco no eu, no indivíduo. Sim, na verdade, esse foco foi estabelecido com séries como Identidade, Cosmos, Integridade. Todos esses já partiram para o indivíduo, com foco no ambiente. Nós estamos hoje focando no cosmos e nesse indivíduo inserido no meio. Por sua vez, já com uma base previamente estabelecida, não completa, mas já dá para inserir contextualização a essas transduções. Deduções que transcendem padrões limitantes ou funções de descuido, de negligência. Podemos dizer que estamos entrando na ciência política. Que seria o que? Seria o eu em interação numa polis, Sim, num a sistema teoria de policêntrico. representatividade. Na verdade, ela é policêntrica
com vários núcleos, vários centros de interação. É como num clima, entende? Nós temos centros de variação de pressão e temperatura e temos centros de influência. Esses centros são levados como prioridade. Sem transparência dessas prioridades, o clima parece caótico, mas na verdade não é. Nós estamos adentrando a esses regimes democráticos com foco na transparência e na agência dos indivíduos. E então, para que esse foco, hã, entendi. Então, as séries que foram feitas anteriormente, da identidade, afeto, autenticidade, hã, isso são ferramentas do eu para uma interação saudável num sistema policêntrico? As ferramentas do eu fazem parte das habilidades que constituem o ser humano em si e precedem a existência humana, entende? Essas séries são como pegar na mão e conduzir as pessoas à descoberta dessas habilidades. Nós ainda iremos falar sobre essas habilidades. Houve o início deste trabalho, mas nós temos que hum, ter uma política de prioridade, entende? Então a gente faz na medida que os campos necessitam e as informações serão melhor absorvidas. É como se todo mundo tivesse uma gama de habilidades e elas se adaptassem ao ambiente. Aquelas séries servem para que você tenha um mapinha, um caminho para descobrir essas habilidades em você ou em qualquer um que esteja ouvindo. Entendi. Alguma outra dúvida? Não, sobre o caminho até agora eram essas. Está bem. Então, apenas relembrando, nós temos um cosmos. E o que determina a existência de um cosmos? Um agente, um ambiente, o universo pessoal deste agente e o universo comum, que tem comunalidades e particularidades perceptíveis diante do contraste e das memórias, um processo memorial àquele agente. E essas percepções e deduções estabelecem uma harmonia interativa que nós chamamos de cosmos. Ok? Ok. Então, quando pensamos no termo cosmos, de maneira mais abstrata, seria a designação de um ambiente interativo? Que consiste em um ambiente comum e um ambiente pessoal do agente que percebe tal cosmos. Entendi. E esse ambiente interativo, então, pode ser amplo, como um macrocosmos, ou ele pode ser, digamos assim, um ambiente interativo orgânico das células num corpo sustentado por um ser. Sim, quem estabelece o que é, como é e quais são as particularidades que compõem aquele cosmos é o agente. Ah, entendi. Sim, porque a gente faz as percepções e deduções que justamente estabelecem aquele cosmos interativo. Exatamente. Entendi. Porém, o ser, que é o agente, constantemente está abstraindo padrões dos meios, para que ele tenha de maneira dedutiva, pós-julgamento, uma ideia do ambiente e tenha ações. Entendi, entendi, porque os meios, é o que são os que possibilitam a via de mão dupla, certo? Senão, o digamos assim, os sinais do agente ficariam sem feedback, sem resposta. Isso.
Só que o ser está em evolução. Ele está construindo uma jornada através das experiências para se perceber e construir uma onipotência, onisciência e onipresença de si mesmo neste estágio da evolução do ser, ok? Ok. Mas, como ele está construindo isso, ele não tem todos os dados. Por sua vez, temos o instinto, que naturalmente traz os dados de uma maneira ampla e compatível ao grau de consciência daquele indivíduo. O instinto também traz consigo um processo evolutivo, natural a todos os níveis, que antecederam o nível de inteligência do agora. Ok? Inteligência como habilidade de unir agências diante de representações lógicas através das gerações. E, Sosete, já que estamos falando de política, então, Eu peço uma o licença instinto, poética para não sim, falar da claro. política por enquanto. Não, Tá mas bem? Né? é de forma bastante abstrata, de Ok. forma bastante abstrata. Porque você disse que o instinto traz os dados de maneira compatível. Sim, Mas se o sistema tivesse funcionando de maneira bem implementada, bem desenhada e bem administrada, sim, o instinto então estaria, a gente notaria, porque nesse feedback dos meios, a gente notaria fora uma organização política cuidadora, organizada, bem administrada, certo? Porque, digamos assim, os dados vêm do instinto. sim, sim, eu concordo plenamente. Tudo Entendi. bem? E outra, sim, porque só tem que os lugares onde o sistema, digamos assim, hã, apresentaria bugs, problemas, seria os dados não estão sendo, hã, compatíveis ao estágio daqueles indivíduos no caminho, ou o indivíduo não está abstraindo os padrões do meio de maneira, de maneira, congruente ou lógica com o que ele necessita para um caminhar tranquilo. Sim. Até aqui, ok, né? Sim, até aqui estou tá ok, acho que estou acompanhando o raciocínio. Sim. É uma construção, né? Então, para a gente poder ter uma síntese coerente, a gente precisa construir e relembrar certos aspectos do que foram falados. E então, para que a gente não perca o objetivo, essa construção é a construção de uma onisciência, onipresença e onipotência do ser ciente que é ciente. Exatamente. Entendi. Em um estado mental, sempre tendo como objetivo interpretações e deduções mentais para que haja uma transdução essencial, para que o ser se perceba essencialmente divino. Então, de certa forma, esta é uma construção bem arquitetada da inteligência humana. Sim, tá bem? Não ficou faltando, né, da inteligência humana como ser divino. Sim, como representante da unidade de maneira compatível ao ambiente a qual ele se percebe. Está bem, entendi. Perfeito. Então, usando esses princípios de interação, temos a
construção e percepção do indivíduo. O indivíduo com sua individualidade percebendo o cosmos à sua volta. Esse indivíduo pode ser discriminado como eu. Eu, como agente e como representante dos meus desejos, que já são deduções e transduções do meio perante aos meus objetivos, os meus filtros. E também são deduções e resultados de equações anteriores. Perfeito? Sim, perfeito. Mas, com consciência desses filtros e da nossa capacidade, hã, de influência sobre esses filtros, digamos assim, Nós estamos ainda analisando o potencial, né? Uma construção hipotética de um padrão natural. Nós não estamos ainda analisando se a construção desses filtros foi em um ambiente adequado ou não. Como é instintivamente falando, tá? tá certo. Então, essa construção traz a esse ser um significado, que traz signos, que são construções e maneiras, narrativas dessas lembranças, desses desejos, desses padrões que rodam no subconsciente do ser. Então, a construção de uma experiência que é estabelecida como um signo, um sentido, que por sua vez traz sentimentos quando não sustentado, quando não manifesto, são construídos, agora sim tocando nesse assunto, com os padrões do ambiente que o ser tem. Um ser que se desenvolveu na falta sempre terá como contraste a falta. Não de maneira punitiva, mas, quando consciente, de maneira construtiva. Quando não consciente, ele busca justificar esse padrão de falta para perceber como correto ou adequado a ideia daquele signo, daquele sentido, daquele caminho neuronal que comporta o subconsciente daquele ser. Agora sim nós entramos nas variações do ambiente e nas construções do subconsciente daquele indivíduo. Entendi. Mas, Tessete, nisso existe então um certo potencial, certo? Porque se estamos desenvolvendo a onisciência e a onipotência e a onipresença, e se na minha paleta de cores eu agora tenho uma cor que se chama falta, quando com agência, claro, senão não dá para ter essa brincadeira, mas quando digamos assim, quando o quadro que eu estou pintando começa a apresentar esse tom, digamos assim, essa coloratura que eu não desejo, eu tenho como, em onipotência, pintar com outra cor sem uma dependência, digamos assim, sem uma dependência total do instinto, entendeu? Mesmo que essa cor estivesse na palheta instintiva daquele meio, daquele ambiente, eu como agente do meu pincel, digamos assim, das cores que eu coloco no meu quadro, eu notando um direcionamento para aquele tom que eu não desejo, e eu só sei que eu não desejo isso porque eu tive a experiência de um certo contraste, né, eu posso em agência escolher, ah, outras cores, outros tons, outras coloraturas para a minha interação com os meios, e os meios em feedback,
respondem assim como um quadro responde ao que você deseja expor ali? Eu entendi o seu ponto de vista. Só há um pequeno detalhe. Está bem? Eu só estou tentando entender se Eu se há algum concordo. benefício nessa evolução através da falta, Não. ou se não se aprendeu nada com isso, entende? A evolução através da falta só trouxe dados dos quais evoluir através da falta não é produtivo. Ou não é tão produtivo quanto a evolução sem falta, tá? Tá. Agora, só voltando à sua linha de raciocínio, porque ela é muito boa. Com um pequeno ajuste, ela fica ainda melhor. Posso? Claro, vamos na otimização sempre. A construção de uma ideia instintiva como limitada não é um código de programação que funciona. Por quê? Porque o instinto é onipotente, onisciente e onipresente. O instinto é o meio que traz a tintura, é o meio que traz novas palhetas de cores. Mas o instinto não é limitado ao meio, mas ele é filtrado pelo ser. Quando o ser deseja algo diferente, instintivamente ele terá uma ideia de algo diferente, como você trouxe, fora da falta. Entende? Sim. É como se o instinto não estivesse preso àquele contexto do ambiente e o instinto trouxesse ideias e informações de um ambiente fora da falta através do vislumbre do agente que está inserido naquela situação para exercício da própria agência. Mas aí me fica uma dúvida, Por porque favor? se o instinto é que faz essa função, hã, é Por que não porque se resolve? primeiro porque se manifestou assim, né, e porque se permaneceu assim por tantas simulações do programa, digamos assim. Se manifesta assim porque a credibilidade que é dada ao meio, ao meio ambiente, é maior do que a credibilidade às novas ideias que surgem na tela mental dos indivíduos. Segundo, houve uma proposta da manifestação dessa forma por um determinado prazo que praticamente acabou. Compreende? As razões e motivações deste prazo, eu peço que vocês coloquem na caixinha e nós iremos ter mais gabarito, ter mais, mais argumentos, uma construção lógica melhor para falar disso no futuro. Está bem? Mas só para eu entender a nível De literalmente sistema. de sistema, só foi possível digamos assim, através de manipulação da base de dados instintiva, certo? Senão você nem teria os dados Hum, para operar na falta. Não seria possível Não só uma implementar no sistema. manipulação, como um controle. Manipulação inicial do código de programação e a manutenção da falta também, num Ah, controle entendi. administrativo da falta. Sim, porque senão, através do próprio feedback, sem outras interferências, o ser autocorrigiria aquilo, certo? Porque o ser humano Exatamente. não se mantém estável e saudável na falta. Então, o Exatamente. próprio corpo dele, entendeu? O próprio ser instintivamente pediria um padrão diferente ao ambiente e o sistema se autocorrigiria se não houvesse um controle para manutenção daquele padrão a nível. Entendi. Exatamente. Então a construção administrativa trouxe uma direção pautada na falta, uma política da falta que não é mais funcional e não é mais coerente no momento atual do orbe. É como
Imagine um estado maior, um país. Um país tem sua política externa. Isso na configuração deste orbe. É como se o instinto trouxesse a política externa e a política interna como política. Não importa. Compreende? Não O entendi. instinto não tem variações de seres. A vida é só a vida. Você não tem ah, uma família que pode ter e a outra que não pode. Por isso que há uma certa culpa, ou certo receio, ou necessidade de justificar a falta por algumas famílias que têm Ah, entendi. meios ou recursos. O instinto é, podemos assim dizer, de certa forma, ele é comunista, ele é comum a todos. Exato, ele tem destruições que trazem uma comunalidade orgânica e funcional a todos que estão naquele cosmos. Então nós temos um sentido comum à humanidade, que é perceber mais e mais humanidade. Temos a expressão básica da polis não só como um processo que traz substância à interação através das filosofias e narrativas de percepção do ambiente, como um adjetivo que traz consigo uma narrativa que sobrepõe, inclui e transcende certos padrões, onde através da linguagem nós percebemos a lógica e a razão de alguns argumentos e construímos um ambiente melhor. Com meios adequados, a obtenção de tensões favoráveis à abundância ocorre naturalmente. São como partículas que respondem a um determinado ambiente. Entendi. E a orientação desta narrativa em um sentido comum traz como comunalidade um anseio por um estado pacífico, por um estado sereno, por um estado abundante. Qualquer padrão fora da abundância necessita de justificativas elaboradas para se sustentar e se manter. Então, independente da política, seja ela social, educacional, seja ela financeira, nós temos uma narrativa que traz adjetos que sempre precisam ter como foco incluir e transcender em paz de espírito, pois do contrário nós teríamos agonia, desconforto, pânico. Um exemplo prático, está bem? Está bem? Uhum. Vamos à política de guerras. Independente do Estado maior a ser citado, vamos apenas falar de política de guerra. Sim. A política de guerra se pauta no pânico e na ideia de falta de estabilidade, a ideia de falta de uma vida plena. A política do pânico precisa de pânico, pois é a matéria-prima. Eu te mantenho sobre pânico para justificar uma ação que traz uma ilusão de maior pânico para te prevenir de um pânico maior que você já tem. Então essa política sempre terá matéria-prima e terá seus objetivos alcançados, pois o estado de pânico sempre esteve naquele ambiente. E a política de guerra também requer seres em estado de falta extrema para servir a
A máquina da guerra? Sim, Porque a máquina da guerra consome muitos seres. sim. O objetivo do estado de pânico é um conjunto, né? O estado de pânico é um conjunto de características sobre que a falta faz parte. A falta é uma característica fundamental para o estado de pânico, pois se não houvesse falta em nenhum sentido, seja afetiva, seja estrutural, seja argumentativa, não haveria estado de pânico e a política de guerra não se manifestaria. É evidente que essa é uma narrativa extremamente complexa, pois a necessidade de justificativa de uma guerra usa receios e medos que são mais profundos a cada indivíduo e a cada sociedade. Mas, basicamente, a matéria-prima da política do pânico é pânico. A matéria-prima da política da guerra é guerra. E a matéria-prima da política da paz é paz. Você não produz o que você não tem. Concorda? O que isso quer dizer? Você não produz o que você não tem. Sim, para você produzir um carro elétrico, você tem um conceito de um carro elétrico, uma ideia. Sim, primeiro a ideia, sim. Se você não tem ideia de paz, você não vai conseguir paz através de um ato contra a paz. Mas, se você primeiro não seria o desejo, por exemplo, no exemplo do carro elétrico, o desejo de ir de um lugar ao outro de uma maneira que não consuma digamos assim, gasolina. E a ideia do carro elétrico surge como dados para Através a de um satisfação desse intermédio, desejo? sim, através de um intermédio instintivo. Mas nós estamos falando de atos funcionais do cosmos, né? Então, primeiro vem a ideia e o desejo. Aliás, primeiro vem o desejo e depois a ideia. E depois a manifestação. Mas você não manifesta o que você não tem. Entende? Por isso que o instinto é tão importante e o fato dele ser onipotente, onisciente e onipresente como expressão existencial da criação é também muito importante. Entendi, se você entende direitinho, você não manifesta, que seria a manifestação, já estamos dizendo a terra sagrada, certo? Você não manifesta o que você não tem, primeiro em fogo sagrado, em desejo e em ar sagrado, em ideia, Sim, e a terra sagrada segue como consequência cíclica desse processo que se inicia no desejo? sim, a praxis humana é a manifestação do que se possui. Então, se você está em uma discussão política, tá? Uhum. Se alguém vem te convencer de algo, ela precisa ter e te mostrar o produto que ela conseguiu através do que ela está te propondo. Entende? É, a própria palavra convencer já vem de uma certa falta, certa pessoa tem um certo vencimento, você Sim, vai ser convencido, você vai ser vencido naquela, ao invés da pessoa que vai compartilhar uma ideia com você em congruência com o sim, seu eu com a sua concordo. interação. Mas precisamos adaptar a ideia de potencial vermelho nos seres que ouvem esse áudio. Como assim? Se eu trago um conceito de convencer, eu tenho uma zona de convergência onde a lógica e a razão vão brotar instintivamente deste diálogo. O termo foi escolhido com esse intuito, Entendi. mas eu concordo com você. Mas, por exemplo, o foco. Nós aqui desejamos uma comunicação plena. É o objetivo claro deste trabalho. Com comunicação, os desejos autênticos vêm à tona e o modo de operação humana se manifesta naturalmente. As autocorreções vão se manifestar.
Então, nós não temos como oferecer comunicação sem se comunicar. Entende? Entendo. Então, essa é a praxe que a gente traz, essa é a atividade que formula a polis, que formula o conjunto, que formula o grupo. Então, esse Entendo. poder como liberdade traz habilidades em nível de representatividade cada vez mais saudáveis aos seres, que saúdam seus desejos e anseios, buscando com isso resultados, como a sua ideia de trazer um ser que deseja se deslocar do local A ao local B sem poluição. E aí alguém que tem o desejo também manifesta um carro elétrico ou um aparelho de teletransporte, cada um adaptado ao seu ambiente, entende? Entendo. Eu te interrompi, me desculpa, aí você não terminou o exemplo da interação. Você estava dizendo a praxis humana é a manifestação do que se possui. Então, você começou o exemplo do ser que está num local e vem um outro ser que tenta convencê-lo de algo. Sim, se esse ser tenta te convencer, você observa se esse ser que tenta, que te propõe algo, tem o que ele propõe. Entende? Esse ser ele está te propondo um estado de paz de espírito, através de ações que não são pacíficas, como a proposta de uma guerra, né? A justificativa da manutenção da segurança, por exemplo. Ah, sim, ele Te entende. propõe algo que ele não faz, que ele não Sim, vive. digamos assim, que ele tenta te vender uma segurança que ele não tem em estoque para Exato, vender, porque justamente a proposta da guerra vem de uma sensação dele de insegurança, e ele deseja obter a segurança através do meio guerra. Mas você estava dizendo que para que você obtém o que você já tem. exatamente. É isso. E por isso que é um convencer, certo? Porque Porque é uma se ele convenção. Eu sim, é uma entendo a ideia de vencer, mas é porque é convencionado entre as partes. para que a parte para que a outra parte, porque é como se fosse uma peça de teatro, certo? Para que o outro ator que ali interage não perceba que você não tenha em estoque aquilo que você tenta vender para ele, entende? Exatamente. É a base do marketing pautado na falta. E por que isso funciona tão, digamos assim, por que que isso funciona tão bem? Porque ainda depois de tantos milênios e tantas interações ainda se manifesta, então por que isso funciona? Epigenética. Foi funcionalizado assim, quase que como um estado de depressão. O ambiente é assim, foi justificado assim durante muito tempo, então ele se torna uma lei, e isso é justificado através das narrativas, que enaltecem alguns e assim mantém esses poucos na ilusão de controle
mas também em pleno exercício da agonia. Então, o interesse em exercer um estado de poder se desvinculou em um interesse de exercer um estado de liberdade, pois poder e liberdade não são sinônimos quando os direitos não são iguais. Entende? E estamos então falando de direitos iguais em padrão de plenitude e cuidado, certo? Porque quando os seres dizem temos o mesmo direito de passar fome, isso não é uma total igualdade de direito. Temos o mesmo direito de passar fome não combina com o padrão instintivo ou modelo de humanidade inicial. É porque Seria um entendi. tratado de direito justnaturalista. Entende? De uma justiça natural, onde todos os seres têm como direito sua naturalidade. E o padrão inicial é a naturalidade instintiva. É natural que seres minimamente organizados não tenham fome entre si. Entende? Sim, mas há um discurso político que é pautado no descaso, negligência e abandono, onde se eu não faço nada, eu estou honrando o direito de todos de passar fome. Nisso eles são iguais, digamos assim. Você Isso é está. contra natural. E essa é uma narrativa, uma tentativa de justificar inseguranças pessoais. Entendi. É um caráter específico de poder disfuncional e desassociativo, que dissocia o ser da sua tribo, gera agonia em um estado de prazer patológico que apenas diminui seu anseio pela paz de espírito, serenidade e saciedade. E como aplicar o mesmo padrão analítico, então, a esse exemplo? Por exemplo, você disse o critério é, a gente observa se o ser que está propondo algo tem o que ele propõe. Sim, o Então eu padrão vou analítico observar. é perguntar. Então, se eu vou observar se esse ser que está propondo o padrão, cada um por si, Deus contra todos, na falta de cuidado que perpetua a pobreza, a fome e o descaso no mundo, se ele tem realmente esse. A própria argumentativa dele já é uma contraposição da sua ideia inicial. É um contra si e Deus por todos, mas ele está falando com alguém. Não, nesse padrão de descaso é cada um por si e Deus contra todos, porque É um o Deus Deus contra também parece todos. estar no Perdão, padrão de descaso, negligência e descuido. foi um descuido meu. Na verdade, o filtro de desejo às vezes fala mais alto. Exato. O que ocorre é que esse ser, só por tentar mudar a sua ideia, justificando a falta, ele já não está sozinho. Então ele não vive cada um por si e Deus contra todos, pois ele vive em comunalidade, diante de seres que ou fazem produtos para seu bem-estar ou têm serviços da qual ele vive. Ele vem de um anarquismo da qual ele não vive de maneira anárquica. Ah, entendi. Sim, se ele estivesse realmente completamente integrado no padrão de cada um por si e Deus contra todos em autenticidade, ele não teria qualquer necessidade interativa de me convencer de nada. Seria um Exatamente. ser silencioso, em paz consigo mesmo. Nem manifestaria na terceira dimensão, pois ele já vive em processo colaborativo com outras essências que sustentam seus órgãos. Mas essa não é uma narrativa que ele conceberia.
E sempre falando de uma maneira que o ser entende. Ah, sim, entendi. Ele não conseguiria nem então manifestar a sustentação de um corpo, de um organismo. Isso. Porque Como eu essa não é um argumento que ele aceitaria, você fala de um jeito que ele entende. Se você justifica a falta e o abandono, por favor, me abandone. Provavelmente você tem algum interesse em mim. Então você não vive sozinho. Há interesses comuns. Entende? entendi, sim. Se há polis, existe interesse comum, existe comunalidade, existe um caminho. Como não haverá mais a perpetuação da falta, cada vez menor, em proporções equilibradas, com o tempo, naturalmente, as coisas diante do meu filtro se ajeitam. Então, independente do poder ecológico, ideológico, político, independente do conceito de expressão, narrativa ou filosofia, o entendimento é inevitável. Pois foi o entendimento que no início da espécime humana trouxe a vivência dentro de uma tribo, garantindo a sobrevivência e a manutenção dessas tribos, fazendo com que houvesse a construção de mais e mais complexidade. Entendi, faz sentido. Alguma outra dúvida? Eu terminei. Não, essas eram as minhas perguntas. Gostou? Ficou eu gostei muito, eu gostei muito. Eh, eu gostei muito, digamos assim, que eu estou aqui notando o fractal da falta e o quadro que essa ideia compõe e como mantendo o foco se o padrão que esse não é o padrão que eu desejo perpetuar, ah, é como se ficasse mais fácil a observação, e análise do que está sendo proposto através de diversas interações. Sim, um contra-argumento com foco real, né? Propondo uma realidade diferente, usando referências que os próprios seres que justificam a falta usam. Isso informa e mantém o foco na paz como direcionamento. Exato, gerando reflexão nos próprios seres. No começo vão te odiar, mas depois se acostumam. Foi uma piada, tô tentando. Não, mas como foco na paz, se o meu foco é na paz, eu não e no poder e na liberdade, eu respeito o direito dos seres de se sentirem do jeito que eles se sentem, isso me liberta para me sentir do jeito que eu me sinto. Eu concordo. É só para deixar as pessoas cientes que buscar a paz, justificando a paz no ser que não deseja a paz, gera um bug de ajuste, um bug informativo. E as reações nem sempre são amorosas, então não se preocupem. Está bem? Mas se o foco é na paz, então você é porque já começam a vir alguns princípios interativos, né, então se o foco é na paz, existe o princípio interativo do quando um não quer, 2 não brigam. Justo, não estou dizendo para brigar, mas reações reativas podem ocorrer. Só estou sinalizando para que o ser não se sinta hum, descuidado, caso ele exercite o pleno direito de justificar a paz. Entende? Essa parte eu não entendi. O que seria o pleno exercício de justificar a paz? Imagine que você mora em um apartamento onde o seu vizinho é barulhento.
Você vai exercer o seu direito por silêncio dentro das regras do condomínio. Como o condômino correto, vai procurar, primeiramente, um mediador para interagir. Eu não sei se é dessa forma, mas são só deduções lógicas, está bem? Logo, você vai informar o seu desejo de manter um ambiente minimamente silencioso. Você não deseja músicas a 115 decibéis enquanto você trabalha no seu escritório, entende? Entendo. Quando você justifica o seu direito de não ser incomodado, questionando o direito que o outro ser tem de não incomodar, se o outro ser não busca um ambiente saudável, é natural que ele tente justificar o direito dele de incomodar. Também é natural que você, clamando pelo seu direito por silêncio, reflita para saber se você está fazendo o correto, que é questionar o outro ser. Quando o outro ser não recebe bem o seu desejo por silêncio, você não precisa se sentir culpada ou culpado por isso, pois o seu direito é pleno e está em paz de espírito. Compreende? Foi isso que eu quis dizer. Ah, entendi. Sim, entendi. É por entendi. É porque é uma outra é porque eu gosto do método mais, digamos assim, Wi-Fi de interação, onde eu exponho esse meu desejo aos meios e eu deixo os meios alinharem a configuração interativa dos seres ali em congruência com o meu desejo. Então eu não preciso interagir diretamente com aquele ser, eu posso interagir com os meios e os meios, ah, fazem uma reconfiguração, não? Tudo bem, mas esse não é o modelo padrão, entende? Mas é um modelo possível? Sim, mas nós não vendemos esse modelo, pois as pessoas nem todas estão nesse estágio, entende? É, entendo. É porque exato, é porque me dá preguiça ir lá e interagir com você. É um direito seu. Não há problema em ser assim, mas eu não posso Entendo, vender algo que não é concebido pelos seres. entendi. Não, é porque me veio uma hesitação De de falar, talvez estar fazendo algo errado, talvez se eu a maneira falando fosse a maneira mais correta. não, é algo compatível a você no seu universo pessoal. Nós apenas tomamos o cuidado de passar uma maneira que funciona em qualquer cenário. Entende? Hã, entendo. Mas e por que então, em algumas circunstâncias, onde o ser tenta implementar uma relação mais direta, o resultado não é muito saudável para o ser que iniciou aquela interação? Por exemplo, vou dar um exemplo extremo, o ser vai lá reclamar e o vizinho não sei, vamos dar um exemplo bem extremo, o vizinho dá um tiro nele. Ele sobreviveu ao tiro? Nesse exemplo nesse exemplo, não sei qual digamos que ele Porque a sobreviveu e vai história sofrer acabou. ele sobreviveu e vai ter sequelas o resto da vida. E o vizinho continua tocando música alta. E ele continua sendo vizinho deste outro ser? Nesse exemplo, sim, vamos dizer que sim, porque assim a gente pode expandir para as consequências aos diversos pacifistas do mundo, que muitas vezes não Sim. tiveram consequências muito carinhosas e gentis. Para o ser que tomou um tiro, o outro ser que fez esse ato estaria preso. Entende? Vamos supor que nesse caso ele conseguiu contratar um advogado muito bom, que fez um argumento de defesa própria, e como não havia outras testemunhas, o argumento foi bem sucedido e ele não foi preso.
para que eles consigam, para que no exemplo eles possam continuar convivendo no mesmo Você deseja a ideia de ambiente. impunidade. Não, eu não desejo a ideia de Não, impunidade de no maneira alguma, exemplo, não, mas eu no exemplo. observo. Tudo bem, no exemplo, tá? É, no exemplo, porque não havia testemunhas, né, então, é. Tudo bem. Então nós vamos ter uma finalidade política de impunidade. O que impugna o ser de não ser preso também reflete na falta de paz que o ser pode ter tendo feito tal ato, pois qualquer ato de agressão a outro ser da mesma espécime fora da paz de espírito é um ato contra-intuitivo e contra-instintivo. Então, a política relacional de amigo e inimigo traz com essa relação uma aplicação ou uma ideia de antagonismo. Essa ideia antagônica de perturbador versus um ser que busca a harmonia traz consigo um conceito de política pautada em, em uma construção de falta de impunidade, de desconforto. O ser que tomou um tiro, nós não sabemos do histórico do ser, mas esse ser irá se recuperar. Se não há funcionalidade no estado de conviver com sequelas, ele irá se recuperar. Do contrário, ele terá experiências para com isso que abrangem um cosmos muito maior do que o nosso pequenino exemplo. Mas não há impunidade e persista num ambiente que está sendo configurado, está sendo reestruturado para a autorregulação em paz de espírito. Entende? Mas como nos asseguramos de uma interação onde o ser que busca o silêncio, por isso ele foi lá iniciar aquela interação com o ser barulhento, como nos asseguramos de uma interação onde aquele ser que busca o silêncio não vai ter consequências, não vai ter sequelas, não vai ter, esse tipo de eu considero uma tragédia, esse tipo de tragédia Paz de não vai espírito. ocorrer, porque eu não acredito que ninguém que busca o silêncio na interação com outro ser desejaria essa consequência, mas talvez seja apenas o meu limite imaginativo. Paz de espírito. Se esse ser tem agonia em falar com outro ser, respeite seu instinto. Entendi. E aí, então, se aquela interação te traz agonia, você interage diretamente com os meios e não precisa ir interagir verbalmente com nenhum outro ser na 3D. Sim, atualmente, ok? Se você é um Sim, ser que almeja pelo silêncio, é muito difícil você morar do lado de alguém que ouve música a 115 decibéis. Entende? Você já vai entendo. ter o desejo de se mudar. Então existe uma construção que é hum, instigada em uma proporção consubstanciada. Existem substâncias e instâncias comuns por ressonância a esse ser que almeja um ambiente calmo e pacífico. Se existe uma tragédia sem justificativa, dê um passo atrás, pois sempre há lógica no ambiente. Se a justificativa não está no ambiente analisado, dê um passo atrás. Entende? Porque o ambiente atual está bem administrado? Porque o ambiente, por mais que pareça desequilibrado, em algumas instâncias, está sempre equalizando e equilibrando padrões através da lógica e da razão.
Mas se a lógica é uma lógica pautada na falta, não é um padrão que eu desejo no ambiente. Ela é contraintuitiva e focada na agonia. Se você deseja a paz de espírito, a tua lógica como filtro inicial será sempre com foco na serenidade, na saciedade e no equilíbrio. E esses são os padrões que você vai perceber, dando passos atrás. Ai, Sucesso, desculpa insistir nessa pergunta, mas, por exemplo, mas se eu estou é porque, enfim, ai, no meu campo de trabalho é uma coisa que eu observo. Então, se eu es se um ser está conversando comigo e me pediu ajuda, e ele descreve que ele deseja um ambiente pacífico. Vou dar um exemplo mais comum no meu dia a dia. O ser diz que deseja um ambiente pacífico com a sua parceira, com seu parceiro, com seus filhos, um ambiente pacífico em casa. Você disse que existem substâncias e instâncias comuns àquele ser que deseja um ambiente pacífico. Sim, Então, onde eu começo essa análise? entendendo Então, onde o ser não deseja um ambiente pacífico. Pois se ele não tem, em alguma instância, ele não deseja. Há um conflito interno de desejos. voltando ao termo convencimento, então ele está numa tentativa de, hum, nesse caso, então, em interação comigo, me convencer que ele deseja um ambiente pacífico, mas Dentro se das normas dentro dele, do que é isso. pacífico, sim? Mas Entendeu? igual no exemplo da pessoa que tenta te convencer da necessidade de uma guerra para obter a segurança. Se naquele ser houvesse, digamos assim, um inventário de paz, né, se tivesse paz em estoque, o ambiente pacífico se manifestaria, ele seria o instrumento da paz naquele ambiente, porque ele tem o Exatamente. que ele manifesta. Seria Exatamente. o fogo Exatamente. fogo divino alinhado com o ar divino, com a água divina e manifestando na terra divina. Exatamente. Eu tentei não ser tão duro, mas não se toma tiro sem desejar tiro. Entende? Não há desejo de alguém atirar em você se você não tem agressividade dentro de você. Aí já vamos ficar conversando mais uma hora, porque eu não gosto de colocar a culpabilidade na vítima se estamos num sistema inconsciente. Não é uma culpabilidade de maneira empregativa, mas é uma culpabilidade como habilidade. A vítima é sempre vítima, mas ela é tratada para não ser mais vítima. Tratada com respeito, dignidade, serenidade e respeito. Entende? Sim, mas porque senão se torna um abuso em cima de outro quando a vítima busca auxílio, cuidado e acolhimento e escuta que aquilo foi culpa dela ter acontecido, entende? É porque me parece, Não foi nossa, isso não, que não eu me senta disse. bem, não me parece cuidado. Não foi isso que eu disse. Eu disse que se alguém deseja um casamento pacífico, ele precisa ter pacifismo. Se alguém não deseja tomar um tiro, ele não pode desejar tiros. E aí não existe ressonância nas interações. Eu não estou dizendo que a culpa é dele. Não há lógica nesse argumento. Talvez, com todo respeito, seja por isso que a penumbra apareça quando alguém deseja a paz, mas não tem paz. Você vai analisar como um mapa lógico. Você não tem paz, pois a configuração de paz não roda nesse sistema que você tem no momento. Então eu vou te ajudar. Entende? Sim, talvez olhar a tentativa de controle, porque talvez você deseja paz e os outros naquele ambiente, igual o exemplo do ser que toca música alta. Eu posso desejar silêncio e aquele ser em plena liberdade não deseja. Então,
Se eu insisto em estar ali naquele mesmo ambiente, e eu desejo paz e silêncio, eu tenho que ver a incompatibilidade da convivência comum no mesmo espaço-tempo. Mas o espaço tem regras por isso. E é por isso que as regras são delegadas. Você sempre pode buscar um agente que mantenha aquelas regras para um ambiente adequado. É porque no exemplo do ser que deseja paz em casa, no relacionamento com o parceiro, a parceira, os filhos, eh 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 senão se torna um ser controlador também, ele tenta Não, impor ele a procurou paz. você, que no caso é Sim, uma mediadora da paz. Ele procurou, pois ele deseja e não está tendo. Você, como mediadora, vai analisar o ambiente que ele tem no seu universo pessoal. E há incompatibilidade com a paz ali, pois a equação não está produzindo paz. Entende? É puramente matemática, não é um processo de culpabilidade para justificar agressões. Mas é uma dificuldade na comunicação, pois passa a ideia de que os seres que são vítimas têm culpa. Não, eles não têm culpa, eles têm ressonância. Não uma ressonância emocional ou romantizada. Ressonância matemática. Matemática que vibra por estados bugados e desapropriados para a convivência saudável humana. tudo bem. Porque se essa ressonância é pautada na ignorância, hã, Todos são eu vítimas. sempre caio num padrão de descuido, sim, Sim, todos são vítimas. Há ignorância, há descuido. Isso é um fato. é como colocar uma criança de 2 anos com um garfo num lugar cheio de tomada desprotegida, onde o ser curioso vai investigar o que há ali, entende? Esse é o ambiente que nós estamos mudando. É isso Entendi. mesmo. Só que a gente trata tanto o ser com garfo quanto a tomada. Pois se existem tomadas que entram garfos, temos problemas. Entendi. Não tenho mais perguntas, se ficou faltando alguma coisa que você gostaria de acrescentar. Não, você realmente representa muito bem os campos. Paz. Gratidão.